52, versículo 1, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Amém? Irmãos, eu me chamo Tauan, sou diácono ali na Igreja Assembleia de Deus, missão, Ministério de Ribeirão Preto, do pastor Joás, ali no Camaraty. Estamos congregando lá. E eu trago também uma grande saudação da parte deles, do pastor Joás, de todo o pessoal de lá, a essa igreja. Amém? Congregamos lá e hoje, como contei com o nosso irmão Tiago, umas 3 semanas atrás, 2 semanas eu acho, e ele conversou comigo e aí nós combinamos de estar vindo aqui. E meus amados irmãos, eu digo que Deus mudou a palavra, porque desde o dia que o Tiago falou comigo a respeito de mim estar vindo aqui, a qual eu vi que ele colocou o cartaz assim, culto da vitória, né? culto da quarta da vitória. Então eu pensei assim, eu vou pregar uma mensagem que tem a ver com vitória. Uma vitória. Vou pregar uma mensagem que tem a ver com a vitória de alguém dentro da Bíblia. E o Senhor falou comigo sobre Gideão. E desde aquele dia, Tiago, que você me convidou, eu comecei a estudar sobre Gideão, para ministrar aqui nessa noite. Só que a hora que essa pequenina começou a louvar Jó, eu estava ali sentado e o Senhor tocou meu coração assim, ó, fala bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O Senhor ministrou para mim falar sobre isso aqui nesta noite, que nenhum plano de Deus pode ser impedido, nenhum projeto de Deus pode ser frustrado, nenhum projeto de Deus pode ser impedido na vida da igreja, na vida daquele que serve a Deus. E quem, se não Jó, para nós pegarmos como exemplo? A Bíblia vai nos dizer que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal, e também que era o homem mais rico do Oriente, o homem mais rico daquela época. Os irmãos podem se assentar, podem ficar sentados. Era o homem mais rico daquela época, o homem mais rico da terra no Oriente. Então ele era bem financeiramente e bem espiritualmente, porque a Bíblia já começa a dizer, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, justo, e desviava-se do mal, e era rico, muito rico. Então nós podemos ver 2 prosperidades na vida de Jó, 2 coisas que ele era muito próspero, que era a vida espiritual e a vida financeira. Ele era bom nessas 2 partes. Ele tinha a sua vida espiritual muito boa, e ele também era muito rico, tinha uma família abençoada. Mas nós sabemos que o inimigo da nossa alma, o adversário de nossa alma, não se contenta em ver um crente feliz. Nós sabemos que o inimigo da nossa alma, Satanás, não se contenta em ver um crente feliz, um crente próspero. Não se contenta em ver um crente com uma vida espiritual estabilizada, uma vida financeira estabilizada. E a Bíblia vai nos dizer que quando Deus estava fazendo uma reunião no céu, a qual os anjos estavam vindo para essa reunião, Satanás entra no meio e chega a Deus. E aí Deus diz assim, tem observado o meu servo Jó? Tem observado ele? Antes, Satanás fala assim, que ele vinha de perambular e andar pela terra. E ele estava observando Jó. Por que, meus amados irmãos? Pedro escreve lá no capítulo 5, que o inimigo nosso anda ao nosso derredor, bramando, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo está sempre procurando brechas para entrar na nossa família, para entrar no nosso trabalho, para tentar fazer o crente cair. E Satanás não estava contente em ver o Jó, um homem rico, um homem que adorava a Deus, um homem que orava pelos filhos, um homem que sacrificava cordeiros, oferecia sacrifícios a Deus pelos filhos, pela família. Satanás não estava contente com isso, em ver Jó naquela situação. É onde Satanás fala assim, mas Jó só faz isso porque o Senhor abençoa ele. Jó só faz isso porque o Senhor deixou ele ficar rico. Jó só te adora porque o Senhor cobriu de bênção. Satanás quis dizer o seguinte, que Jó só buscava a Deus porque ele era bem estabilizado. Porque se Jó por acaso caísse, ele ia amaldiçoar a Deus. E é o que o Satanás quer que o crente hoje faça.
Satanás quer que na hora que a gente está na bonança, na hora que a gente está na prosperidade, que a gente fala, oh, glória a Deus, aleluia. Mas na hora que está na fraqueza, a gente amaldiçoa a Deus. Ele quer que na hora que a gente está na fraqueza, a gente não busca a Deus, mas é na fraqueza que a gente tem que buscar a Ele. Porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. É na fraqueza que Deus nos torna mais forte. É na fraqueza, na queda que Deus nos levanta. Salmo 91 diz assim, que aquele que habita nos poderes do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele se livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quando você está na luta, quando você está na dificuldade, quando você está na prova, é a Ele que você tem que clamar. E Satanás não gosta disso. Satanás não gosta que quando você está passando por um momento difícil, você canta, oh glória, aleluia. Não gosta que você glorifica a Deus. Ele quer que você murmure. E aí Satanás faz um pedido a Deus para que deixasse provar Jó, para que deixasse tomar as coisas de Jó. E Deus permite. Muitas pessoas dizem que foi Satanás que tirou as coisas de Jó. Não foi. Foi o próprio Deus que tirou as coisas de Jó, porque foi permissão de Deus. Deus permitiu que Satanás fizesse aquilo na vida de Jó. Satanás foi, tocou, mas foi a permissão de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que na primeira prova de Jó, vai dizer que ele perdeu seus filhos, ele perdeu sua riqueza, perdeu tudo que ele tinha, perdeu a sua prosperidade financeira, mas a espiritual estava intacta. A qual a Bíblia diz assim, que em tudo Jó não pecou em seus lábios. Aí Satanás não fica contente, Satanás não fica satisfeito. Aí Satanás chega a Deus novamente, ó, deixa eu tocar nele, deixa eu tocar na carne dele, deixa eu tocar na saúde dele. Aí Deus permite mais uma vez, e Satanás vai lá e toca, a qual Jó fica ferido com feridas do pé à cabeça. Mas mais uma vez Jó não peca em seus lábios, mais uma vez Jó não blasfema contra Deus. Na primeira prova Jó disse assim, ó, o Senhor me deu, o Senhor me levou. Quando ele perdeu tudo, ele disse, o Senhor me deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Na segunda prova, quando a mulher de Jó chega e fala assim, ó, depois de tudo isso, você ainda mantém sua integridade, depois de tudo isso, você mantém ainda servir a Deus. Aí ele fala assim, ó, como fala uma louca, fala tudo. Aceitamos o bem de Deus e não o mal. Nós temos que aceitar somente as bênçãos de Deus, somente clamar assim que Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus me abençoa. Mas na hora que vem a prova a gente não quer aceitar. Nós temos que aceitar de tudo. Irmãos, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, Deus é amor, mas Ele também é justiça. Na hora que for para as coisas ser uma prosperidade, vai ser, mas na hora que vier a prova, temos que glorificar do mesmo jeito. Temos que exaltar o nome de Deus do mesmo jeito, meus amados irmãos. Depois disso, veio uns longos capítulos, ao qual os amigos de Jó criticam ele. Os amigos de Jó vão falar que Jó está naquela situação porque ele pecou, sendo que não é verdade. Jó está naquela situação porque Deus permitiu a provação. Deus permitiu que Jó fosse provado para provar se realmente Jó era um servo fiel, um servo que ia adorar a Deus em tudo, em toda qualquer maneira. Durante um grande discurso, durante uma grande conversa, em um dos momentos, Jó fala assim, ó, quem dera o Senhor pudesse me responder, quem dera o Senhor atendesse a minha súplica, quem dera o Senhor descesse e falasse comigo. Aí Deus desce. No capítulo 38, Deus desce no redemoinho e fala assim, quem é que está falando? Quem é que está oferecendo o meu conhecimento? Quem é que está oferecendo as minhas palavras? Aí ele chama Jó, fala para Jó ficar de pé. Jó, onde você estava quando eu fundei os alicerces da terra? Jó, onde você estava
Quando eu disse o limite para os mares, daqui vocês vão, daqui vocês param. Jó, onde você estava quando eu dei ordens para os trovões trovoarem? Onde você estava, Jó? Aí naquele momento, por mais que Jó não tinha pecado, não foi pecado ele falar a Deus. Quem dera se Deus ouvisse a minha súplica. Quem dera Deus atendesse a minha súplica e viste meus sofrimentos. Não foi pecado isso. Alguns dizem que foi pecado, Jó, mas não foi. Foi um momento de angústia. Um momento em que Jó estava angustiado. Onde os amigos estavam criticando, os amigos estavam apontando, a mulher tinha deixado ele de lado, não estava ajudando. Então ele clama a Deus, para Deus atender, para Deus falar com ele, para Deus descer e falar com ele, porque ele já estava perdido, ele já não estava entendendo mais o porquê que ele estava passando aquilo. Ele não estava entendendo o porquê que ele estava sofrendo tanto daquele jeito. E ele queria entender se ele estava sofrendo porque ele realmente tinha pecado, se ele realmente tinha feito alguma coisa, e Deus permitiu aquilo acontecer. Aí onde Deus desce e fala com ele. E Jó, após ver o que Deus falou com ele, ver toda a glória de Deus, ver que realmente Deus é todo soberano, que Deus é o único Deus em cima dos céus e debaixo da terra, aí ele diz: Senhor, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados ou impedidos. Bem sei eu que tudo podes. Se o Senhor quer me abençoar, amém. Se o Senhor quer me pôr na prova, amém. Glória a Deus. Tudo tem um plano, tudo tem um projeto. Jó passou por essa prova para provar a sua fé e para poder resgatar os amigos, porque nós vamos ver que depois, mais à frente, Jó ora por seus amigos, e os amigos vêm oferecer holocaustos a Deus. Nós vamos ver que depois tudo é retribuído a Jó novamente em dobro. Jó tem sua vida espiritual restituída, tem sua vida financeira restituída. Sua vida espiritual é mais fortificada ainda depois de ter um encontro com Deus. Ainda vai se lavar. Bem sei eu que tudo pode. Ele diz: eu não sou nada, só o Senhor sabe, só o Senhor pode. Nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Entenda, meu irmão, minha irmã. Tem coisas que nós vamos passar, nós vamos acordar e falar assim: meu Deus, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Por que eu estou passando isso? Por que eu estou sofrendo isso? Entenda, é permissão de Deus para um algo maior, meu irmão. Amados, eu não nasci crente. Eu não nasci cristão. Eu nasci em berço de idolatria. Eu não preciso citar a religião aqui porque fica feio. Mas eu nasci em berço de idolatria. Fui criado na idolatria. Em 2012, eu tinha apenas 8 anos de idade. Eu caí de uma ponte. E eu me lembro certinho, eu tenho essa na minha mente até hoje. Estava eu e meu tio passando pela ponte. E a moto caiu. E eu estava de passageiro. Quando a gente caiu, eu vi certinho assim, ó. Era para mim ter caído reto na direção que eu estava. Mas naquele momento, olha só para vocês verem, na ponte a gente caiu. Uma parte era água, a outra parte era grama. Uma grama bem fofinha. Do lado que eu estava na moto, era para mim ter caído dentro do riacho. Dentro das pedras do riacho. Mas naquele momento que a moto caiu, eu inverti com o meu tio. O meu tio veio para a minha posição e ele caiu no riacho e eu caí na grama fofinha. O meu tio ralou tudo, machucou tudo. Eu só quebrei o braço porque eu caí em cima dele. Em 2015, eu estava andando de bicicleta. E quando eu fui pedalar, a corrente da bicicleta caiu. A bicicleta foi para um lado, eu fui para o outro. E atrás de mim vinha o caminhão. E eu não entendo como que aquele caminhão não passou por cima de mim. Porque na hora que eu caí, eu estava no meio da rua. A hora que a corrente saiu, eu estava no meio da rua. Mas sabe quando você cai, leva um susto, parece que dá um apagão? E a hora que você volta, você está em outro lugar. A hora que eu dei esse apagão, eu estava na calçada, caído com a perna rasgada por conta da corrente. Mas eu fui livrado, porque o caminhão ia passar em cima de mim. Em 2016, um ano depois desse ocorrido, eu sofri um acidente que quase tirou a minha vida. Eu estava descendo a Tabajara de bicicleta. Quando eu estava descendo, um caminhão de lixo virou na minha frente. A qual eu bati no caminhão, deu uma cambalhota e caí de cabeça. Não tive nenhum machucado, mas tive coalo no cérebro.
Fiquei 10 dias internado, 3 dias na UTI, precisei fazer ressonância. Os médicos disseram assim: olha, se ele se salvar, ele vai ter sequela. Se ele se salvar, ele vai ter sequela. Mas para a honra e glória do Senhor, eu fui salvo e não tive nenhuma sequela. Isso, meus amados irmãos, eu não sendo crente. Em 2018, foi me apresentado o luto das drogas, a qual eu comecei a usar droga. Foi me apresentado o alcoolismo, a qual eu comecei a usar bebida alcoólica. Em 2019 eu conheci essa bênção e a gente começou o nosso relacionamento. Ela já era crente, mas não era firme na igreja. Passou 2020, 2021, 2022, o inimigo tentou nos separar 3 vezes consecutivas. Por 3 vezes o inimigo tentou nos dividir. Até que nós descobrimos que ela não estava grávida. Eu tenho uma filha, já vai fazer 2 anos, chama Bianca. Nós descobrimos que ela estava grávida. E aí a gente foi indo. Em 2023, em fevereiro do ano passado, eu estava bebendo. Era assim, quase todo dia eu levava uma latinha de cerveja para casa, para beber em casa. Sempre era assim. Aí um certo dia, eu estava conversando com a Gabriela e falei assim: olha, a gente tem que ir para a igreja, a gente tem que buscar a Deus, a gente tem que ir para a igreja porque a gente vamos ter uma filha e nós temos que ir para a igreja. Aí um dia, passei em frente a uma igreja e entrei na igreja a orar por mim e falou assim: irmão, você tem um chamado. Você tem um chamado para ser pregador da palavra. Você tem um chamado para ministrar a palavra. Deus quer te usar para resgatar almas. Deus quer te usar para falar a verdade a todo mundo, a pregar o evangelho ao mundo inteiro. Isso foi numa quinta. Na sexta, mas foi um pouco que foi a pior vez que eu bebi na minha vida, porque eu bebi pouco. Mas no sábado, porque eu trabalho no sábado, no sábado eu acordei passando mal, vomitando, com muita dor de cabeça, aquela dor no corpo. Você vai, como assim? Eu bebi pouquinho. Eu já bebi muito e não fiquei ruim desse jeito. Aí foi onde eu entendi. Eu fui na igreja ontem, eu fui na igreja quinta-feira, e ontem eu faço aquilo. Deus fala comigo que tem um propósito na minha vida. Deus fala comigo que tem um plano na minha vida. E eu faço isso, eu bebo. Quando foi no domingo, nós voltamos na igreja. Aí o pastor da igreja estava na igreja, porque na quinta esse pastor não estava. Na quinta, no domingo, nós fomos na igreja, eu e ela, na igreja. No domingo o pastor orou por mim, e a mesma coisa que o presbítero disse na quinta-feira foi confirmado. O pastor orou por mim e disse a mesma coisa: você tem chamado. Você tem chamado. E a partir daquele dia, meus amados irmãos, a partir daquele dia eu fiz um voto com Deus, eu fiz um propósito com Deus. A partir de hoje, eu não ponho maconha na minha boca. A partir de hoje, eu não ponho mais cigarro na minha boca. A partir de hoje, eu não ponho bebida alcoólica ao longo da minha boca. A partir de hoje, eu sou do Senhor. Em junho do ano passado, eu fiz a minha primeira pregação. Em agosto do ano passado, nós casamos e batizamos. Foi uma coisa atrás da outra. Nós casamos na sexta-feira no civil, no sábado na igreja, domingo de manhã batizamos, domingo à noite ceiamos. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E Deus foi revelando mais e mais sobre o meu chamado. Olha, vai chegar a hora do seu diaconato. E eu pensando assim: nossa, não vai chegar nunca. Está demorando, está demorando. Quando foi em setembro, agora no ministério que nós estamos, nós somos na nossa sede, fui consagrado ao diaconato. Consagrado ao diaconato, me colocaram como sonoplasta da igreja, me colocaram como segundo tesoureiro da igreja, estão me colocando agora no grupo de louvor, qual tem a banda para poder tocar. Irmãos, eu não digo isso para a honra, para mim, para a glória de mim. Eu digo isso para a glória de Deus, porque às vezes você pensa assim, que você tem a vida, você teve uma vida passada que não foi agrado de Deus, mas você tem a oportunidade de hoje, nesta noite, fazer aquilo que Deus quer que você faça. Você tem a oportunidade de hoje, nesta noite, você deixar os planos de Deus serem cumpridos em sua vida. Você tem a oportunidade, meu irmão, porque olha só para você ver, quem imaginava, eu não imaginava que um dia eu estaria onde eu estou. Eu não imaginava um dia eu estar pregando a palavra. O Tiago estudou comigo, ele sabe como eu era. Ele estudou comigo no 9º ano, no Paraizense. Ele sabe como eu era. Ele sabe as coisas que eu fazia, as coisas que eu passava. E onde muitos olhavam para mim e diziam assim, como fizeram com o jovem. Apontavam, criticavam, apontavam o dedo. Você não vai ser ninguém.
Você não vai ser... Irmãos, já me falaram para mim assim, ó, o dia que você tiver uma filha, sua filha vai passar fome. O dia que você casar com a sua esposa, você vai lá, vocês vão passar fome. Você não vai ser ninguém. Irmãos, graças a Deus, nunca faltou um pão, nunca faltou um arroz em nossa casa, porque Deus tem sustentado. Hoje eu entendo, meu irmão, o porquê que eu passei tudo que eu tinha que passar. O porquê que nós sofremos tudo que nós tínhamos que sofrer. Era levante o inimigo, quando o inimigo tentou separar eu e minha esposa por 3 vezes no ano de 2022, eu entendi. É porque tinha plano, porque tinha propósito. Satanás gritou contra a vida de Jó para tentar tirar Jó da presença do Senhor, porque tinha plano e propósito na vida de Jó. Qual é o propósito? Está na Bíblia, está escrito para hoje nós seguimos o exemplo dele. Entenda uma coisa, meu irmão. Você tem chamado, você está aqui hoje, não é à toa. Nós estamos aqui hoje, neste momento, cultuando ao Senhor, não é à toa. Tudo que você passou não foi à toa. É para te mostrar que Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, Ele é o seu seguro, Ele é teu amigo fiel e verdadeiro, Ele é o seu consolador, Jesus é o seu salvador. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por meio de mim. Ele quer que você ande nesse caminho, Ele quer que você creia nessa verdade, Ele quer que você viva a vida eterna com Ele na glória. Aleluia. Os planos de Deus, meus amados irmãos, é difícil a gente entender, é difícil a gente compreender os planos de Deus, mas quando nós buscamos a Ele em espírito e em verdade, nós começamos a abrir o nosso olho, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, e Ele começa a entrar, e Ele vai moldando, Ele vai ajeitando daqui, Ele vai ajeitando dali. Nós somos um vaso na mão de Deus. Amém. Um vaso na mão Glória a dele. Deus. E quem é o oleiro? É Deus. Às vezes Ele permite o vaso se quebrar, mas Ele reconstrói de novo. Eu não entendi que eu tinha um chamado. Às vezes você não entende que tem um chamado. Às vezes você não compreende o seu chamado. Como pode eu, sendo idólatra, pecador, não tinha aceitado Jesus, como pode Deus ter me livrado de tantas coisas? Eu te explico, Jeremias capítulo 1. Antes mesmo de te formar no ventre da sua mãe, eu já o escolhi. Deus já te escolheu antes de formar no ventre da sua mãe. Antes de você ser formado, antes de seu pai e sua mãe pensar assim: vamos ter um filho, Deus já tinha te separado, Deus já tinha te escolhido para um propósito. Só que entenda, para você viver esse propósito, você tem que se entregar a Ele totalmente. Para você conseguir a sua vitória, você tem que se entregar a Ele totalmente. O Josué tinha uma muralha para derrubar. Josué tinha uma muralha gigante para derrubar. Para ele derrubar essa muralha, ele já chegou e invadiu? Não. Para ele derrubar essa muralha, ele teve que seguir as ordenanças de Deus. Por 7 dias rodearam a cidade. No último dia, por 7 vezes rodearam a cidade. Na última vez, gritaram, soaram as trombetas e a muralha caiu. Obedeceram a palavra de Deus. Não tem como você conseguir vitória, não tem como você ser próspero, não tem como você adquirir a salvação sem seguir o caminho, sem andar no caminho. Infelizmente, muitos hoje começam no caminho, mas estacionam e ficam estacionados. Jesus não é para ficar estacionado. O caminho que Jesus fez não é para nós ficarmos parados, estagnados, é para nós caminhar, para nós andar, para nós vir para a igreja, para nós orar. Tem um trabalho, meus irmãos, que eu admiro muito nessa igreja, como poucas igrejas fazem. Eu falo porque eu vejo direto o Thiago postando nas mídias, nas redes sociais. Eu admiro muito, vocês sempre fazem evangelização, principalmente na Lagoinha, já vi muito vocês lá. E, meus amados irmãos, lá é um lugar onde precisa de muita evangelização, porque lá é onde muitos jovens estão se perdendo para a prostituição e para as drogas. Eu admiro demais o trabalho que vocês fazem. Vocês realmente cumprem o id de pregar o evangelho a toda criatura. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Por isso que eu digo, tem que
propósito, tem plano, tem projeto. Não foi à toa que Deus fundou essa igreja. Não foi à toa que Deus ergueu cada irmão, cada irmã que aqui está para dirigir esse trabalho, para congregar neste lugar. Se você está aqui congregando, se você está aqui com os irmãos, porque Deus quer te usar de alguma maneira, basta você se entregar a Ele. Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, entregue-se. A coisa mais linda, meus amados irmãos, é você sentir a presença de Deus. Não tem nada que compra Glória a Deus. essa presença. Não tem nada no mundo que é melhor do que você sentir a presença de Deus. Não tem nada no mundo que é melhor você chorar na presença de Deus. Aleluia. Deus é fiel, meus amados irmãos. Se Ele diz que vai fazer na tua vida, creia. Os planos de Deus não vão ser impedidos. Não vão ser impedidos se você buscar. Não vão ser impedidos se você adorar a Ele em espírito e em verdade. Somente creia. Creia e faça a sua parte. Faça como Maria. Enquanto Marta estava preocupada com outras coisas, Maria estava aos pés de Jesus ouvindo a palavra. E Jesus diz: Maria escolheu a boa parte. Porque é a palavra que nos salva, é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos santifica, é a palavra que nos conduz para a salvação. E eu creio, meus amados irmãos, que um dia nós vamos estar todos reunidos no céu, adorando e cantando a Deus. Eu creio, meus amados irmãos, que nós vamos voltar para o projeto original, ao qual Deus fundou lá no Éden. O plano, o projeto original, a qual era para o homem e a mulher adorar a Deus fielmente, em santidade, sem pecado. Apocalipse 22 diz sobre o rio azul. Além do rio azul, as suas são de ouro e de cristais. Adão e Eva perderam aquilo, porque foram enganados pela serpente. Mas hoje a igreja tem como conquistar isso, porque é a verdade. Aqui, ó. Aqui, ó. Passou gerações, passou famílias, passaram tempos, mas ainda é a mesma. Passaram muitas coisas. O tempo de Jó passou. O tempo de Jó, os estudiosos dizem que foi no tempo patriarcal, no tempo de Abraão ainda. Olha quanto tempo eles passou antes da lei mosaica. Mas está aqui neste livro para servir de exemplo aos cristãos hoje. O que é pecado ainda é pecado. Não tem como fugir. É somente obedecer e andar no caminho. É somente crer na verdade. É somente viver como se você já fosse viver para a vida eterna. Esperar em Deus. Faça como Paulo. Se um dia chegar no final da vida, diga assim, ó: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Faça dessa maneira, meus amados irmãos, que assim vocês serão vitoriosos, assim vocês serão bem-sucedidos. Aí você vai ver Deus mexendo na sua família, Deus mexendo na sua vida financeira, Deus mexendo dentro do seu trabalho, Deus mexendo naquelas pessoas que você pensava que nunca iria ver na igreja, mas um dia você vai chegar, a pessoa está na igreja, está adorando a Deus. Quantas vezes será que o Tiago não pensou, será que um dia vai estar na igreja? Será que um dia não pensar, será que o tio Taó vai estar na igreja? Bem sei eu que tudo pode. E nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Nenhum dos planos de Deus vão ser impedidos quando Ele tem um propósito, quando Ele tem algo para fazer. Como eu ia falar de Gideão, Gideão foi levantado para salvar Israel. E por mais que Gideão foi incrédulo em algumas partes, pedindo para Deus fazer, comprovar que realmente era Deus que estava falando com ele, mas Deus cumpriu aquele propósito. Deus salvou a nação de Israel por meio de Gideão, porque tinha um plano, um propósito. E Ele deseja esse momento. E eu quero estar lá. Eu creio que cada um de nós queremos estar lá. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos chegar lá. Amém, meus amados irmãos? As 9?
Glória a Deus. Aleluia, Senhor Deus é maravilhoso, meus amados irmãos. Eu só quero agradecer e louvar a Deus porque foram cada coisas que nós passamos, cada dificuldade, cada luta, cada prova, que se a gente fosse parar para olhar para o mundo, para olhar para as circunstâncias, para olhar para aquilo que Satanás estava se levantando contra a nossa vida, nós não tínhamos chegado aonde nós chegamos. E nós não iríamos chegar aonde Deus quer que nós chegamos ainda. Então não olhe para as dificuldades, não olhe para as circunstâncias, não olhe se tem pessoa falando, se tem tal pessoa criticando. O alvo é Cristo. O alvo é o Rei. Ele é o alvo. Não se preocupe com o mundo. Não se preocupe com o resto. O foco é o Cristo. O foco é Deus. O foco é o reino. Amém? Independente. Independente. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus Santo, maravilhoso, Senhor. Somos dependentes do Senhor. Eu não sei andar sozinho com minhas forças. Eu não consigo. Eu preciso ser guiado por ti. Preciso
ministrados sobre a vida da igreja. Amém, meus amados irmãos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, deixando para os irmãos dessa noite. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Deus possa abençoar grandemente essa igreja, cada irmão, cada irmã, cada obreiro dessa igreja. A liderança seja você abençoada e que vocês continuem ainda nesse projeto maravilhoso. Qual eu disse, continue evangelizando. Eu acho isso lindo, eu acho isso maravilhoso. Eu já digo também, quando precisarem, podem contar comigo que eu quero evangelizar junto com vocês. Amém, meus irmãos? Deus abençoe grandemente cada um de vocês. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nenhum plano de Deus sobre a vida de cada irmão aqui nessa igreja não será impedido. Amém? Uma grande salva de palmas para Jesus. Amém?